Você sabe como usar o paquímetro na preparação de motores? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como ele funciona e como você faz para usar ele na preparação de motores. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? Então, pessoal, para quem não sabe o que é o paquímetro seria essa peça, beleza? É como se fosse uma régua, só que mais precisa, beleza? Aqui eu tenho uma régua, tá vendo? Então eu vou fazer a medição de coisas retas assim, ó, certo? E com o paquímetro eu já consigo medir outros fatores, tá? E como que funciona o paquímetro? O paquímetro ele tem três possibilidades de fazer medição na preparação, beleza? Como assim? Eu tenho essa parte debaixo aqui para mim fazer a medição de peças externa, ou seja, medir o externo de alguma peça. Essa parte superior eu meço a parte interna das peças e essa ponta aqui, ó, quando eu abro o paquímetro assim, ó, aqui vai descendo essa ponta aqui, certo? Com essa ponta aqui eu meço a profundidade, certo? Com essa ponta eu meço a profundidade e eu vou mostrar cada coisa aqui para vocês como funciona nos três modos aqui de medição do paquímetro. Na preparação a gente vai usar todos os três. Aqui eu meço os dutos, diâmetro do ventre e do carburador, eu consigo medir por aqui, fazer essa medição. Aqui o externo, posso medir um pistão, um eixo, certo? Largura aqui nesse caso, né? E aqui eu consigo fazer a medição da profundidade, quero saber o tamanho do copo do cilindro que eu tenho no motor ou que eu vou colocar, então eu já consigo fazer essa medição também por essa haste aqui que sai do paquímetro, beleza? Como que funciona aqui a questão da numeração do paquímetro, tá? Aqui eu tenho uma escala aqui, certo? Eu tenho uma escala aqui em milímetros. Cada paquímetro pode ser diferente, vamos supor, se eu pegar o digital aqui, ó, só para a gente entender, ó, eu tenho no digital aqui, eu tenho essa outra parte aqui, então tá 80, 90, 100, 110, 120, por quê? Aqui embaixo, tá, nesse paquímetro mais simples, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 e até o 15 aqui, ó, tá? E aqui chega até aqui embaixo aqui, certo? O que que significa isso? Cada pontinho desse aqui significa centímetros. 1 centímetro, 2 centímetros, até o 15 centímetros. E aqui tem a marcação, tá vendo? Centímetros, tá? Cada 1 centímetro equivale a 10 milímetros, beleza? Então eu tenho aqui, ó, 0, 1. Quando a marcação tá no 1 aqui, eu tenho 10 milímetros. Quando tá no 2, 20 milímetros. Um exemplo, se eu tenho um pistão 70 milímetros, a marcação vai estar aqui no 7. 70 milímetros corresponde a 7 centímetros. Certo? 70 milímetros corresponde a 7 centímetros. E como que eu sei que o valor está em 7 centímetros? Eu sei aqui por essa escala aqui embaixo. Essa escala aqui embaixo, ela vai fazer a medição dos centésimos, tá? Como que funciona isso? Quando eu abro aqui o paquímetro, vamos supor que eu quero 10 milímetros aqui no paquímetro, tá? Quando eu faço a abertura do paquímetro, o 0 me indica quantos milímetros eu tenho, certo? Se eu for olhar por centímetros, quantos centímetros, mas se eu for olhar por milímetros, quantos milímetros eu tenho aqui, ó. Então, quando esse risco ele ficar alinhado com alguma parte, eu tenho os milímetros. Vamos supor, nesse caso aqui, ó, vou chegar bem próximo assim para vocês, ó, o 0 está alinhado com 1, tá vendo, ó? Está alinhado com 1. Então aqui eu tenho 10 milímetros. Toda vez que você quiser saber quantos milímetros você tem, você vai olhar pelo 0, tá? Então o 0 ele vai te dar quantos milímetros você tem. Passou do 0, nessa escala para cá, aqui embaixo, nesses números menores aqui, ó, eu tenho os centésimos, tá? Vamos supor que ficou aqui no meio assim, ó, no meio do 1 aqui, ó. Tá vendo ali, ó? O 0 ele não está alinhado, tá vendo? Ele não está alinhado ali. Então o que que acontece? Agora, para mim saber quantos milímetros eu tenho, é o seguinte, eu sei que no 10 eu tenho 10 milímetros, ou seja, no 1 eu tenho 10 milímetros. Cada pontinho desse aqui, ó,
1, 2, 3, 4, 5, cada pontinho desse é 1 milímetro. Então eu tenho 10 milímetros. Aí, para mim saber quantos centésimos eu tenho, tá? 10 milímetros ponto alguma coisa, eu tenho que analisar qual o próximo número que vai ficar interligado aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, o 6 foi o que ficou alinhado. Então eu tenho 10, tá vendo? 10,6, porque o 6 foi o que alinhou. Então eu tenho 10,6 milímetros, certo? Então eu vou analisar sempre assim, ó. Se o zero aqui, se esse pontinho do zero alinhar, eu tenho a medição. Só que quando ele passou, significa que ele tem mais de 10 milímetros aqui, certo? Como ele tem mais de 10 milímetros ponto o quê? Aí eu vou olhar por aqui, qual a próxima linha que vai alinhar. Nesse caso, o que alinhou aqui foi o 6. Então eu tenho 10 milímetros ponto 6, beleza? Então, basicamente, vai ter paquímetros também que vai ter uma escala aqui em cima, aqui, ó, certo? Nessa parte superior, tá? Como se fosse aqui, ó, nesse outro paquímetro aqui, ó. Eu tenho essa escala aqui em cima aqui, certo? Essa escala aqui em cima aqui, ó, ela vai indicar, tá, as polegadas. Mas na preparação, a gente vai usar muito os milímetros, beleza? Na preparação a gente usa muito a questão de milímetros e não polegadas, tá? Então, basicamente, agora eu mostrei para vocês. Depois do zero, indica os centésimos. Vamos supor 10.1, .2, .3, .60, .55, certo? Então eu analiso aqui, ó. Vamos supor 60. Como o próximo número aqui também alinhou, o próximo risco, então eu tenho 61. 10.61 se eu quisesse olhar por esse fator também, ó, que o próximo alinhou aqui, beleza? Então a gente sempre vai olhar o paquímetro dessa forma. Existe o paquímetro de plástico, que eu também consigo fazer a medição dessa mesma forma aqui que esse paquímetro. Eu tenho esse paquímetro aqui de aço, certo? E tenho o paquímetro digital. No paquímetro digital, ele é mais fácil. Aqui ele já me dá a escala aqui, ó, 0,0, peraí que eu vou zerar ele aqui, ó, 0,0 milímetros, tá vendo? Eu tenho milímetros ali, ó, certo? Se eu quisesse polegadas, eu apertava o azul aqui em cima e eu tenho polegadas, mas nesse caso a gente faz em milímetros. Então quando eu abro assim, ó, vamos supor que eu boto aqui no 10 aqui, ó, coloquei no 10, tá vendo, ó? 10.7. Então eu tenho uma precisão no digital maior, tá vendo, ó? É claro. Por que eu tenho uma precisão maior? Porque ele já me dá a escala depois nos centésimos ali. Então eu tenho uma precisão ainda maior. De acordo com o que eu meço a peça, vai me dar uma precisão maior. Mas eu consigo ter essa precisão aqui nesse paquímetro aqui? Consegue também. Aí você vai ter que fazer a leitura. Eu tenho quantos milímetros e quantos centésimos. Então se eu tenho 10, no exemplo igual eu dei aqui, ó, se eu tenho 10 milímetros aqui, quantos centésimos eu tenho? Aqui no digital, se eu fosse abrir assim, ó, 10, né? Vamos colocar no 10, ó. Se eu fosse abrir no 10, ó, eu tenho 10 milímetros ponto 17 centésimos, certo? 10,17 milímetros aqui nesse caso, beleza? Então, basicamente, o paquímetro ele funciona dessa forma. Na preparação, eu vou usar muito essa peça aqui, porque eu tenho que fazer medição dos dutos, das válvulas, eu tenho que fazer medição de pino de pistão, pino de biela. Então, é uma peça essencial na preparação de motores. E você tem que saber utilizar o paquímetro para fazer as preparações, beleza? Então vamos lá, vamos começar agora na prática medindo alguma peça, tá? Vamos começar medindo peças externas, que seriam essa parte aqui, beleza? Essa parte da ponta aqui vai fazer a medição do externo, beleza? Nesse outro paquímetro, mesma coisa, parte de baixo, parte de cima e a ponta que sai aqui também, beleza? Mesma coisa, não vai mudar, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer a medição nesse e depois a gente faz no digital também, beleza? Então vamos lá, eu peguei um pino aqui do pistão. Para mim fazer a medição do externo aqui do pino, eu vou abrir essa parte e vou encaixar ela aqui, certo? Encaixei aqui dessa forma, agora eu já posso tirar, certo? Já encaixei. Aí o que eu vou fazer? Vamos analisar aqui agora quantos milímetros eu tenho nesse pino, certo? O zero aqui, ó, ele está praticamente alinhado aqui, ó, com o 14. Por que é 14 aqui nesse caso? Porque eu tenho 10
11, 12, 13, 14, tá? Ele tá quase alinhado com 14, passa um pouco. Só que aí eu vou ter que analisar aqui, ó. O que alinha é o 2 aqui, ó, tá vendo? O 2 está alinhadinho, então eu tenho 14.2 ou 14.20 analisando dessa forma. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tá quase alinhado no 4. O que está alinhando é o 2. Então eu tenho 14.2 aqui nesse caso. Então esse pino aqui, ó, é um pino 14. Beleza? Vai analisar na preparação. Ah, qual o pino do seu pistão? O pino do meu pistão é 14, certo? Vamos pegar um pino diferente aqui, ó. Vamos pegar esse outro pino aqui maior, tá? Então vamos lá, ó. Peguei esse outro pino aqui. Vamos fazer a medição dele aqui, ó. Coloquei, certo? Vamos analisar agora qual a medição que eu tenho aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, o 0 tá alinhado aqui com o 5. Então eu tenho um pino 15, certo? Por que que é 15, ó? O 1 é 10. Então, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tenho um pino do pistão aqui, ó, de 15 milímetros. Então, eu sei que esse pino aqui tem 14 e esse pino aqui tem 15, certo? Então, se eu tivesse dois pistões aqui em cima da mesa e eu quisesse colocar ele no meu motor, certo? O que que eu já analisaria aqui nesse caso? Que esse pistão aqui, ele tem o pino dele é 1 milímetro maior. Aí eu vou ter que fazer a medição na minha biela, certo? Para saber se esse pino aqui, ó, ele daria certo lá. Se a biela original fosse para esse pino aqui, esse pino não daria certo. Então eu teria que trocar a biela, beleza? Da mesma forma, eu meço o pino de baixo também do virabrequim, tá? Eu posso medir assim, ó, dessa forma. Vamos fazer essa medição do pino de baixo aqui, ó. Fiz a medição, ó, do pino. Então aqui agora, ó, eu tenho aqui, ó, 22 milímetros, ó. O 2 significa 20, tá? 20 milímetros. 2 centímetros, 20 milímetros. 21, 22. Então aqui agora eu tenho 22 milímetros aqui nesse pino de espessura assim, ó, certo? Qual que é o comprimento desse pino? Ó? Vamos medir assim, ó. Então eu meço peças externas assim, ó. Vou pegar aqui agora, ó, para medir o comprimento. Vamos ver o comprimento desse pino aqui, ó, tá? Então eu tenho aqui, ó, já quase aqui, passou do 5, que é 50, certo? 55, 56, tá vendo, ó? Essa barrinha maior aqui é 5, tá vendo, ó? 55, 56, só que tá no meio aqui do 56. Então é 56 milímetros, vamos analisar essa escala, e o que tá chegando próximo aqui é o 6. Então é 56 milímetros, ponto 6, beleza? Então é 56 milímetros, ponto 6, ou 60, da maneira como você vai entender, certo? Então eu tenho 56 milímetros, certo? Passou do 5, do 6 aqui, ó, 56,6 milímetros aqui, ó, 0,6 milímetros aqui, beleza? Então, se eu fosse colocar esse outro pino aqui, será que daria certo? Ele é mais curto, então eu teria aqui nesse caso aqui, ó, 50, ainda tá na casa dos 50, tá vendo? Do 5, 51, 2, 3, 54 tá no meio também. E o número que tá alinhando aqui, ó, é o 6. Então é 54,6, certo? É o primeiro número que alinha. Nesse caso aqui é o 4, ó. Nesse caso aqui, ó, o 4 tá alinhando mais fácil. Então eu tenho 51, 52, 53, 54,4 milímetros. Então esse pino aqui, ó, ele é maior, certo? Já é nítido aqui também que eu tenho um pino maior, certo? Então eu já fiz a medição aqui na parte de baixo, tá? Para fazer essas medições de pino, tá? Só para vocês terem uma ideia. Agora a gente vai fazer as medições de partes internas, tá? A gente vai fazer a medição agora de partes internas. Então eu vou pegar um cabeçote aqui, tá? Tô com um cabeçote. Vamos supor que eu vou fazer a medição aqui do duto dele. Então o que que acontece? Duto original. Vamos lá, vamos ver quantos milímetros eu tenho aqui, ó. Certo? Então, já fiz a medição aqui, ó. Vou retirar. Vamos colocar o cabeçote aqui. Vamos ver quanto que eu tenho aqui, ó. Então agora eu estou fazendo a medição da parte interna aqui do duto, ou seja, o duto do meu cabeçote. Então aqui eu tenho 20, 21, 22, 23, 24,
tá vendo? Eu tenho 24, não é 25, tá quase no 25. Eu tenho 24,8, tá vendo? Eu tenho 24,8 aqui nesse caso, ó. Então eu sei aqui, ó, 21, 22, 23, 24,8, tá vendo, ó? Então eu tenho 24 milímetros, ponto 8, que é o diâmetro desse duto aqui, desse cabeçote que eu tenho aqui, beleza? Então, com essa peça aqui, ó, com essa parte, eu vou medir, eu vou fazer a medição da parte interna de alguma peça. Vamos pegar aqui uma biela, ó. Tenho duas bielas aqui, ó. Vamos supor que você está lá na prática, na hora da preparação, aí você está com duas bielas, você quer saber se o pino de uma é igual ao da outra, tá? O que você vai fazer? Vamos medir aqui, ó. Vamos fazer a medição. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar dessa forma aqui, ó. Tá? Você pode ir girando assim, dessa forma. Então, eu já alinhei aqui, ó. Vou retirar aqui nesse caso, ó. E nesse caso aqui, ó, eu tenho essa biela aqui, ó, com 20 milímetros. Por que eu tenho 20? Porque o zero está alinhado aqui certinho com 2. Então, eu tenho 20 milímetros aqui, que é o pino dessa biela aqui, ó, 20 milímetros, que é o pino dessa biela. E se eu fosse colocar essa biela aqui no meu motor, será que daria certo? Aí a gente teria que fazer medição, ó. Eu sei que é maior, tá vendo? Então, eu vou fazer medição aqui para me saber o pino dessa biela. Então, retirando aqui, ó, retirei. Na hora que você estiver fazendo a medição, você não precisa retirar, você já olha assim, ó, certo? Para não dar erro, tá? Aqui eu estou retirando para mostrar para vocês. Então, aqui nesse caso, eu tenho uma biela com pino 21, tá vendo? 21, tá vendo? 21 milímetros. A outra eu tenho um pino 20 e nessa eu tenho um pino 21 milímetros. Então eu já consigo identificar que essa biela, ela tem o pino 1 milímetro maior do que essa biela aqui, ó. Então na hora de fazer a escolha do pistão, eu teria que colocar um pistão com pino referente à biela que eu estou colocando no meu motor, tá? É claro que essas bielas aqui, ó, são de motores de DT 200, essa aqui nesse caso, e a daqui da DT 180. Então nesse caso aqui, aqui tem uma gaiolinha aqui em cima ainda. O pino é menor, tá? Mas é só para você ter uma ideia na hora que você está fazendo a medição, beleza? Um exemplo, na 150 é direto no pino. Então se eu tenho um pino maior, eu posso talvez fazer bucha. São várias outras maneiras que eu posso fazer, beleza? Então vamos lá, vamos pegar aqui agora para a gente ter uma ideia, ó. A gente usou aqui agora, o que a gente usou aqui no paquímetro? A gente usou essa parte aqui, certo? Para fazer medição externa. A gente usou essa parte para fazer medição externa. A gente usou essa parte para fazer medição interna, certo? E agora a gente quer saber a profundidade, certo? Com essa parte aqui. Porque às vezes você está fazendo uma preparação, você quer saber o tamanho do copo do cilindro, ou você fez o cálculo para saber o tamanho do copo do cilindro que você vai precisar. Então, como que eu faço? Eu vou encostar essa parte aqui do paquímetro, tá vendo? Eu tenho a parte aqui, então eu encosto essa parte aqui do paquímetro na face do cilindro. Encostei, aí eu vou descer essa parte do paquímetro, ó. Eu vou descer, tá vendo? Ó? Essa parte do paquímetro. Eu desci, eu encostei na mesa, certo? Ó, deixa eu só fazer a medição certinho. Eu desci, eu encostei na mesa. Então eu vou retirar, ó. O que que acontece aqui, ó? Essa é a profundidade aqui, ó, desse cilindro aqui, ó. É essa profundidade aqui, ó, certo? Aqui eu tenho agora a medição que deu. Então aqui de profundidade, ou seja, o tamanho desse copo aqui, desse cilindro, tem... A gente já pode olhar aqui na frente, ó, tá vendo? Ó? O zero tá onde aqui, ó? Tá aqui na frente. Então eu tenho 80, 90, certo? Ó, vou colocar mais próximo para vocês verem. Então eu tenho 80, 91 milímetros. Então o tamanho do copo desse cilindro aqui, ó, é 91 milímetros. Dependendo da preparação que eu estivesse fazendo, eu ia fazer o cálculo para saber o copo que eu preciso, certo? Para me identificar se esse copo, dependendo se eu fosse aumentar o custo virabrequim, eu poderia colocar ele, porque dependendo da preparação que eu faço, talvez o meu pistão desce e vai mostrar o pino, aí eu já tenho que descartar esse projeto. Então eu já faria a medição do copo e já faria os cálculos corretos para me saber o tamanho do copo que eu preciso, para mim já colocar o copo na medida que eu preciso, certo? Então aqui eu já tenho que esse copo ele tem 91
milímetros. Se eu fosse fazer qualquer outra medição de profundidade, certo? Eu faria dessa forma também, tá? Ah, eu quero saber um exemplo, vou dar um exemplo hipotético, a profundidade aqui, ó. Nesse caso eu não preciso, mas vamos supor que eu quero saber a profundidade aqui, ó, do eixo aqui, ó. Então eu encosto ali embaixo, certo? E aqui eu já tenho, ó, 55, 56,5, ó, 56,5 aqui nesse caso. Tá vendo, ó? 55, 56,5, beleza? Então essa parte aqui, ó, eu faço a medição da profundidade para medir ali no caso o tamanho do copo do cilindro. Posso fazer medição também da sede ali para dentro, na parte inferior do duto ali, dentro do duto, certo? Eu posso fazer várias medições. Então o que acontece? O que eu preciso entender ou compreender do paquímetro? O que eu preciso é entender como ele funciona, certo? Essa parte faz a medição de partes externas, essa parte faz a medição de partes internas e essa parte aqui faz a medição da profundidade. Se eu entendo isso, agora eu só preciso compreender como que eu faço a leitura aqui dos números, certo? Se eu abrir, agora eu só vou fazer o quê? A leitura desses números aqui para me fazer uma boa preparação, certo? Sabendo fazer a leitura do modo correto. Se eu fosse fazer a medição aqui, ó, da haste da válvula, tem essa válvula aqui. Se eu fosse fazer a medição da haste da válvula, eu chegaria aqui, eu encostaria. Então essa válvula aqui, ó, eu tenho aqui, olha lá, ó, 5 milímetros, tá vendo? Eu tenho abaixo do 1, ó. Então, cada pontinho é 1 milímetro. Então, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, tá vendo? Eu tenho uma válvula de 5 milímetros. Nesse caso, está dando aqui, ó, 5 não tá alinhadinho, tá vendo? Ó? Tá dando 5,2 aqui, o 2 está alinhado. Então, tá dando 5 milímetros, ponto 2. Então, eu tenho uma haste aqui ó, de 5,2, tá? Mas nessa válvula aqui, o que vai contar vai ser uma haste de 5 milímetros, beleza? E se eu fosse fazer a medição... se eu quisesse uma coisa mais prática, para mim não ter que ficar olhando os números aqui, aí você já teria um paquímetro digital, certo? O paquímetro digital ele já vai aparecer as casas decimais, você não vai ter que ficar fazendo as leituras aqui dos números, certo? Mas você precisa saber como funciona esse aqui, porque caso esse aqui acabe a bateria, você está fazendo a preparação e você não sabe usar o daqui, aí você pode ficar na mão na hora que você está fazendo a preparação. Então você tem que ter pelo menos uma noção na hora de usar o paquímetro. Então eu entendo como funciona a leitura, entendo como funciona cada parte do paquímetro, mas posso ter esse paquímetro aqui também. Esse aqui, ó, eu paguei na faixa de R$39. Esse aqui eu paguei na faixa de R$50, tá? Um de plástico você vai pagar na faixa de R$6, beleza? Então fica a seu critério. Você pode começar com de plástico, depois você vai melhorando, certo? Mas busque o que vai trazer o melhor desempenho para você, o que vai ficar mais fácil para você. Vamos supor, vamos fazer a medição aqui com esse aqui nesse caso, ó. Se eu fosse medir aqui, ó, a haste aqui, ó. Nesse caso, ó, cada paquímetro dá uma diferencinha um do outro. E aqui também eu tenho um paquímetro que eu tenho que ficar zerando ele aqui também, certo? Então nesse caso, ó, vamos zerar aqui de novo. Eu tenho uma haste aqui ó, de 5,1 milímetros, tá vendo? Nesse caso esse paquímetro ele tem uma leitura ainda mais precisa, tá vendo? Nesse caso a leitura, se eu fosse ver pela leitura, eu tinha feito uma leitura não correta, porque eu tinha falado 5,2, certo? E nesse caso aqui, ó, eu tenho uma leitura de 5 milímetros. Então me dá uma precisão maior e também é mais fácil. Já fiz a medição, já ficou mais fácil. Posso zerar, caso eu feche ele aqui, dê errado, eu zero. Ou se eu quero saber dos 5 milímetros para frente, eu zero aqui, ó, e eu consigo saber. Ó. Então 46 aqui não é o total, 46 é dos 5 que eu zerei. Então o paquímetro digital, ó, zerei aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó, deu menos 51, porque eu tinha zerado lá em cima. Então eu tenho essa praticidade ó, de fazer no paquímetro digital. É melhor, tá vendo? Tá dando errado. Eu zero ele aqui, zerei, agora eu começo a fazer as medições. Um exemplo, vou fazer a medição aqui do ventre e do carburador. Aí eu vou pegar aqui e vou medir com o interno, né? Então eu quero com essa parte, ó.
Esse Venturi aqui, ó, tá com 28 milímetros. Então eu tenho um carburador com Venturi de 28 milímetros. Tá vendo que dá diferença também, ó, quando eu tiro o paquímetro? Ó. Se eu tiro, ó, dependendo do modo que eu tiro, da maneira que eu tiro, vai dar diferença. Nesse caso aqui eu tenho um Venturi com 28 milímetros, certo? Se eu fosse fazer a medição aqui do coletor, tá? Que é o interno também, ó. Esse coletor aqui, o encaixe do carburador dele externo é de 32 milímetros. Então, como que eu sei que o meu carburador vai encaixar aqui, ó? Aqui, ele acopla aqui, ó, o externo de um carburador com 32 milímetros. Para mim saber o externo do carburador aqui, ó, não é o Venturi aqui dentro aqui, é o externo aqui fora. Então eu vou fazer essa medição, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui, ó, um carburador onde o externo aqui do Venturi tem 33,4. Dá para colocar ele nesse coletor? Dá para colocar, beleza? Aqui forçando um pouquinho, 1 milímetro vai encaixar perfeitamente. Mas se eu tivesse aqui um Venturi, um externo do Venturi aqui de 40 milímetros dessa forma, fosse desse tamanho aqui, ó, para mim colocar ele aqui dentro já não daria certo, tá vendo? Já não daria certo, ó. Eu teria que abrir aqui o coletor, certo? Mas com esse tamanho de 40 milímetros é muito grande, então eu teria que trocar o coletor, colocar um outro coletor, colocar um coletor de alumínio, certo? De uma forma que eu já fizesse na medida que eu preciso para fazer o encaixe correto, beleza? E da mesma forma, eu consigo fazer algumas medições mais precisas. Eu tenho um pistão cortado aqui, ó. Então, eu sei que de espessura interna aqui, esse pistão tem 5 milímetros, tá vendo? Então eu tenho uma base da espessura do pistão. Então com o paquímetro digital eu consigo ter uma leitura mais precisa e mais fácil, mas fica a seu critério, você pode ter os dois, tá? É sempre bom na sua preparação você ter os dois, porque se esse aqui você usa mais o digital, é mais prático, é mais rápido, te economiza tempo, você usa o digital, só que aí acabou a bateria, como que você faz para fazer a medição? Aí você já tem esse aqui, só que aí você sabe fazer a leitura dele aqui. Sabendo fazer a leitura dele, vai ficar mais fácil. Então fica mais fácil na hora de você fazer a preparação, você ter ambos, ou ter o digital, ou ter esse sem ser digital, ou ter os dois ao mesmo tempo para te ajudar na hora que você está fazendo as suas preparações, beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se alguma coisa que eu falei te ajudou, aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho de compartilhar, compartilha com seus amigos aí nas redes sociais para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo, e comenta aqui embaixo para mim qual o tipo de paquímetro que você usa, se você usa mais o digital ou se você usa mais esse sem ser digital, beleza? Que eu vou fazer o possível para responder a maioria dos comentários, beleza pessoal? E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.